Então Eu tô vamos com lá. sono. Ah, Tô com sono porque eu acordei às 6 horas e não consegui dormir ainda. ai, que Com delícia. sono. Delícia mesmo. Ótimo. Ah, Então, gente, nós vamos começar hoje a, a revisão ali do capítulo 4, tá? Até onde nós estudamos, até a página 368. Dá uma olhadinha na avaliação de vocês, tá? Eu coloquei lá também o gabarito da prova. Dão uma verificada, olhem para ver se eu corrigi tudo certinho, se tem alguma questão que vocês querem questionar a nota. Na questão da nota, quem assim tirou algum número assim, tipo 26, 27, 28, é que eu considerei alguma coisa de alguma questão, tá? Que vocês escreveram e não estava totalmente certa. Aí eu considerei uma parte da nota, certo? E aí vocês dão uma olhadinha na nota de vocês, olhem bem o gabarito também com as respostas que vocês fizeram, porque se acontecer de eu ter corrigido alguma coisinha ou outra errada, aí vocês já entram em contato comigo, que daí eu já altero a nota, tá bom? Beleza? Então agora nós vamos voltar lá para o início do capítulo 4, quando nós começamos a trabalhar sobre o clima, a vegetação e as paisagens terrestres, tá? Então ali a gente tem ali a influência do clima e da vegetação, né? Eles andam lado a lado. Por quê? Observem essa paisagem. Observem bem a paisagem que tem ali na tela. Quando a gente tem uma paisagem deste porte, a gente vê aqui umas árvores de coníferas. Essas árvores de coníferas aqui, o que, que vocês observam? É de um clima quente ou de um clima frio? Frio. Frio, né? Por que, que é do clima frio? Porque quando neva, a neve ela vai para baixo da árvore, ela não fica em cima da árvore. Isso, porque quando a gente tem essas árvores de coníferas, o que, que acontece? Quando a neve cai, em vez de ela ficar parada e acabar estragando as árvores, quebrando as árvores, ela vai caindo, né? Conforme vai tendo o peso da árvore, ela vai, né, o peso da neve em cima da árvore, ela vai caindo devido ao formato dela ser assim, em forma de um cone, em forma de um triângulo, tá? Então essas regiões ali, essa é uma vegetação de tundra, né? As árvores de coníferas. A gente tem ali também a imagem de um morro, onde que nós temos um ponto bem alto. E nesse ponto bem alto a gente vai ter o quê? Neve, né? Ali provavelmente vai ter essa neve o ano inteiro. Por que, que tem essa neve? Porque é uma região onde que a gente tem um clima frio. E quanto maior a altitude, menos calor a Terra vai segurar. Então, com menos calor segurando, mais vai ficar, então, essa neve ali exposta durante o ano inteiro, né? Vai ficar essa paisagem vai ficar à mostra, certo? Claro, quando tiver ali o período frio mesmo, que daí do inverno, isso dali vai ficar bem carregado de gelo, né? Bem coberto de gelo. Então, o clima e a vegetação, gente, elas sempre estão ali caminhando lado a lado, tá? Elas sempre vão estar. O clima vai influenciar na vegetação da região, porque é a mesma coisa, a gente não vai ter esse tipo de floresta na região amazônica. Por quê? Devido ser ali de clima quente e chuvoso, né? Então a gente não vai ter esse tipo de floresta. Porque cada floresta ela tem o quê? Suas características, ela tem a sua própria ali, seu próprio ecossistema, né? Os biomas eles são diferentes. Então por isso que a gente tem que fazer essas ligações do clima com a vegetação. Então as diferentes paisagens existentes
no mundo resultam da atuação e influência de diversos fatores atmosféricos, como a temperatura, a altitude, a continentalidade e a maritimidade, né? Então, durante esse capítulo, nós estudamos, né, os diferentes tipos ali da atuação dos elementos atmosféricos, dos fatores atmosféricos. Aqui eu trouxe imagens para vocês, onde que nós temos várias paisagens, diversos lugares, né? Aqui provavelmente é o que? Um clima mais desértico. Aqui a gente vê o que? Floresta de araucária, certo? Então, a gente observa que cada lugar tem o que? Tem suas características próprias da paisagem, né? Aí, ao observar as paisagens, a gente já consegue identificar que tipo de clima e vegetação, né, nós temos em determinado lugar. Aí nós temos os elementos atmosféricos. Quem lê lá? Todo mundo está com o livro? Página 356? Quem lê para mim aquele parágrafo bem lá no início? Eu. Pode ler então, Helena. Diversos Os fenômenos. climas do mundo. Diversos fenômenos? Elementos atmosféricos, página 356. 46? 56. Você está na apostila 2? Não. É a apostila 2, lá do capítulo 4. Ah, é. Verdade. Elementos atmosféricos. Diversos fenômenos ocorrem na atmosfera terrestre. Em sua camada inferior, conhecida como troposfera, acontece a interação dos elementos atmosféricos, como temperatura, pressão e umidade, que ocasionam os ventos, as nuvens e precipitações que podem ocorrer na forma de chuva, geada e neve. Isso, então, ali a gente tem, através dos elementos atmosféricos, a gente tem ali o que pode ser ocasionado, né? Ali nas ventos, as nuvens, nas precipitações, que podem ocorrer na forma de chuva, geada ou neve, certo? Aí nós temos lá o quê? A temperatura atmosférica, né? Que é o que é a temperatura atmosférica? Os raios solares, eles são os responsáveis por controlar parte da temperatura atmosférica, que corresponde ao grau de calor do ar da atmosfera em determinado momento, né? Então, como acontece isso, esse aquecimento ali da Terra, né? Observa o desenho ao lado que a gente tem ali os raios solares, né? Conforme eles vão chegando na Terra, uma parte é absorvida, certo? Uma parte desses raios solares é absorvida, a outra parte ela volta para o espaço. Observam aqui, uma outra pequena parte, ela vai bater ali na camada de ozônio e ela já vai ser filtrada. Batendo na camada de ozônio, esses raios eles já são filtrados, certo? E depois já uma parte volta para o espaço, a outra parte penetra para a Terra. Então, por isso que a gente vê nessa representação que nós temos dos raios solares. Por isso que quando a gente tem cidades ali muito grandes, onde que tem um número maior de asfalto, de prédios, a gente vai ter ali a formação das ilhas de calor. Devido ali o asfalto, o cimento, eles retêm muito calor, eles seguram muito calor, tá? Então, É preto? Exatamente. Então a gente tem ali uma parte vai ficar por isso, e nas florestas, se você vai numa floresta, pode ir assim no horário do pico de meio-dia, você vai ser o quê? Vai ser fresco, né? Não vai ser geladinho. Vai ser gostoso, vai ser um tempo agradável, não vai ser quente, não vamos ter ali ilhas de calor, tá? Então aqui nesse desenho mostra bem certinho a temperatura atmosférica, tá? Que ela vai batendo na superfície terrestre, uma parte da superfície terrestre ela absorve esse calor e uma outra parte volta para o espaço também.
Tranquilo? Aí nós temos a latitude, né? Que ela não apresenta a mesma temperatura em todas as porções da Terra. Por que que na latitude ela não tem ali, não apresenta a mesma temperatura em todas as porções da Terra? Alguém sabe me dizer? Por causa da altura? Não. Ó, observam como que a Terra, a incidência dos raios solares chegam. Essas flechinhas é como se fossem os raios solares. A Terra ela não tem uma inclinação? Então, devido à sua inclinação ali de aproximadamente entre 21 e 23 graus, os raios solares eles não vão chegar da mesma forma em todas as regiões da Terra, tá? Então, a gente tem aqui o quê? Na linha do Equador, a gente sempre vai receber uma incidência maior de raios solares, porque ela sempre fica mais exposta. Já nos trópicos de Capricórnio e trópico de Câncer, a gente vai receber uma incidência menor de raios solares. E nas zonas polares também, tá? Devido ali ao seu formato e a sua inclinação, devido à Terra ali ser um geóide e a sua inclinação, vai fazer com que os raios solares eles chegam até a Terra de maneira diferente, né? Eles vão chegar até a Terra de maneira diferente. Por isso que não em em cada região recebe uma proporção de raios solares. Então a imagem ao lado representa a incidência dos raios solares e o aquecimento desigual de acordo com a latitude, né? Então a gente tem as zonas polares, zonas tropicais, zonas temperadas e a zona tropical. Na região de menor latitude, a temperatura do ar atmosférico é mais elevada. Nas regiões de maior latitude, a temperatura do ar atmosférico tende a ser menor. Então, gente, quando a gente tem ali, ó, vai cair na prova, tá? Quando a gente tem regiões de menor latitude, a temperatura do ar atmosférico sempre vai ser mais elevada. Em regiões de maior latitude, é sempre ao contrário, tá? Em regiões de maior latitude, a temperatura do ar atmosférico ela tende a ser menor, tá? Ou menos elevado, tá bom? Tranquilo? Certo, minha gente? Oi? Então, em regiões mais elevadas, existe temperatura mais Ó, rápida. aqui a gente está falando de latitude, tá? Então, nas regiões da maior latitude, que vai ficando ali entre os trópicos e o círculo polar, a gente vai ter a temperatura do ar atmosférico tende a ser menor. Nas regiões de menor latitude, que é próximo à linha do Equador, a temperatura do ar atmosférico é mais elevada. Por quê? Porque nas regiões de menor latitude, a gente vai ter uma incidência maior de raios solares. Tá? Então, quanto mais raios solares batendo, mais calor vai ser. E nos trópicos, como a gente tem ali o formato da Terra, né, que ele é meio arredondado em forma de um geóide, e nós temos essa inclinação do eixo da Terra de aproximadamente 23 graus, 21 a 23 graus, o que acontece? A temperatura do ar atmosférico ela tende a ser menor, né? Por quê? Devido os raios solares serem menos intensos que chegam até essas regiões, tá? Então, maior latitude, menor latitude, que é próxima à linha do Equador, ar atmosférico mais elevado. Maior latitude que vai dos trópicos até o círculo polar ártico, o ar atmosférico tende a ser menor, ou seja, menos elevado. Beleza? Aí nós temos outro fator, tá? A altitude. Então, a altitude, quanto maior a altitude em relação à superfície terrestre, menor é a temperatura do ar. Lembra quando a gente fala bem assim, o ar fica rarefeito? Vocês já ouviram essa expressão? Quando a gente tá ali, quando nós temos ali uma cordilheira,
É um exemplo a Cordilheira do Himalaia, que chega lá a mais de 8.000 metros de altitude em determinado ponto. As pessoas que querem chegar até a superfície, até o topo, aí eles sempre falam que o ar fica rarefeito. Por quê? Porque tem menos oxigênio, tá? Então aqui, ó, quanto maior a altitude em relação à superfície da Terra, vai ser menor a temperatura do ar. Por isso que aqui, mesmo que a gente está numa região onde é quente, lá na Tanzânia, na África, vai ter neve em cima lá da montanha. Por quê? Porque aquela montanha, né, esse monte elevado, ele está, o topo dele vai estar a 5.892 metros de altitude, tá? Então, quanto mais alto, menor a temperatura do ar, certo? Então, com essa temperatura do ar sendo menor, a gente vai ter o quê? O aparecimento de neve bem lá em cima, bem no topo, né? Vai ser coberto de neve. Por quê? Porque ali, como é só uma porção de terra pequena, essa porção de terra ela não vai conseguir segurar a temperatura. Essa temperatura ela vai ser menor. Por isso que a gente tem ali, ó, menor a temperatura do ar em relação à altitude. Quanto maior a altitude em relação à superfície terrestre, vai ser menor a temperatura do ar. E isso vai fazer o quê? Vai fazer o aparecimento de neve lá no alto, tá? Aí a gente tem a continentalidade, né? Daí são outros dois fatores, a continentalidade e a maritimidade. A continentalidade ela ocorre, né, com maior intensidade em áreas afastadas de grandes massas de água. Ou seja, vai acontecer mais ao centro do continente, né? Aqui nós temos a representação de uma parte do continente americano, da América do Sul, tá? E nessa parte do continente americano da América do Sul, nós vamos ter a presença do quê? Da continentalidade, ok? Por quê? Porque a gente está afastado das grandes massas de água que é o oceano, certo? Então, nós temos aqui a atuação aqui mais é da continentalidade, né? Essa área, ela não vai ter ali a intensidade, a presença de massas de água, tá? Não tendo a presença de massas de água, ele interfere o quê? Nas massas de ar, tá bom? Que a gente vai ver na aula de amanhã. A continentalidade ela vai interferir ali nas massas de ar, que vão ser massas de ar mais secas, certo? E a maritimidade ela ocorre em áreas mais próximas de mares e oceanos, tá? As áreas que estão próximas ao Oceano Atlântico, Oceano Pacífico, que a gente vê aqui, elas vão ter o quê? Elas vão ter essa maritimidade. É onde as águas se aquecem e resfriam lentamente. Então, gente, o continente, quando a gente tem ali a presença do Sol, o que acontece? O continente, tanto o continente quanto a água, ele vai se aquecendo, não vai? Por quê? Porque os raios solares vão o quê? Uma parte vai penetrando na Terra. Essa parte que penetra na Terra, que são aqui, ó, da temperatura atmosférica, os raios solares. Essa parte que penetra na Terra, ela vai o quê? Ela aquece mais rápido no continente. No mar, ela demora um pouco mais para se aquecer, certo? Porém, essa parte de demorar para se aquecer, ela também vai demorar para se resfriar. Então, ela se aquece e se resfria lentamente, tá? Então, nas massas de água, ok? Diferente das massas de terra, né? Nas massas de continente. Por quê? Porque quando as massas, os raios solares, eles penetram, eles vão aquecendo mais rápido. Tanto é que no verão, por exemplo, a gente levanta já com 20 graus, né? Ali, porque é muito quente no verão, devido à intensidade de raios solares que nós recebemos. Então, a gente levanta ali com 20 graus, aí quando é 10 horas, 11 horas, meio-dia, tá o quê? 30, 32 graus. Aí depois, quando chega no final da tarde, já começa a cair a temperatura novamente, tá? Então, essa temperatura, ela está relativa ali à continentalidade aqui na nossa região. A maritimidade, ela vai fazer o quê? Ela vai estar mais relacionada nas áreas próximas ao litoral, tá? Próximas aos oceanos, que ela vai influenciar. Por isso que a gente tem ali os ventos, né? Quando chega
no período da noite, os ventos mudam de direção. Por quê? Por causa da maritimidade, do calor, né? Que o continente resfria mais rápido do que o oceano. Certo, meu povo? Tranquilo? Entenderam até aqui? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém está com alguma dúvida? Tá de boa? Qualquer coisa vocês me param, tá? Vamos continuando. Aí a gente tem também a pressão atmosférica, tá? A pressão atmosférica é a atuação da força do ar sobre as águas da superfície terrestre. Ela pode variar de acordo com a temperatura e a altitude. Então, vocês veem que na pressão atmosférica a gente tem ali dois fatores, a temperatura e a altitude. De acordo com a temperatura e a altitude, a gente vai ter ali a atuação da força do ar. Então, nas altitudes, nas regiões de altitudes elevadas, onde a coluna de ar sobre a superfície é menor, a pressão atmosférica também vai ser menor. Já nas regiões de baixa latitude, onde o ar é mais denso e a coluna de ar sobre a superfície terrestre é maior, a pressão atmosférica também é maior. Assim, tudo que existe na superfície do planeta é afetado pela ação da pressão atmosférica. Então, tudo que está na superfície do planeta vai ter ali a atuação da pressão atmosférica, tá? Então, é a força ali do ar, aí vai depender, né, da superfície terrestre. Ela pode ser ali, ela varia de acordo com a temperatura que está no local e a altitude que está no local, né? Vocês veem que onde que nós temos aqui? Nas regiões de baixa altitude. O ar, quando ele é mais denso, vai fazer o quê? Ele vai ter uma maior pressão atmosférica, né? Então, por isso que a gente tem aqui a formação das ondas com a energia, certo? E já mais na parte mais alta a gente não tem ali, então sobre a superfície é menor, né? A pressão atmosférica também vai ser menor, certo? Por quê? Porque ali nós vamos ter as altitudes mais elevadas, ok? Então, gente, o que vocês precisam saber daqui? Quais que são os elementos atmosféricos que a gente estudou? Quem pode me responder? Temperatura atmosférica, latitude, altitude, Continentalidade e maritimidade, isso daí. Maritimidade e a pressão atmosférica. Muito bem, certinho. Pronto. Oi. Eu também estou fazendo um rolo no meu caderno e eu estava escrevendo o último, só que eu não consegui. Ah, tá, peraí. Isso mesmo. Então, são os elementos atmosféricos, né, que interferem ali na temperatura, né, da Terra. E aí a gente tem o que? A amplitude térmica. A amplitude térmica também vai cair na avaliação. O que a amplitude térmica é? Quem lê para mim aquele quadrinho verde? Quem pode ler? Pode. Em geral, a superfície terrestre apresenta variação de temperatura durante o dia e noite. Quanto maior o efeito da continentalidade, maior será a amplitude térmica. Quanto maior a influência da maritimidade, menor será a amplitude térmica. Para estabelecer essa variação de temperatura, ou seja, a amplitude térmica, é necessário registrar as temperaturas máxima e mínima do lugar, durante um dia, por exemplo. Em seguida, deve-se calcular a amplitude térmica, como mostra a tabela a seguir, que retrata a cidade de Belo Horizonte. Isso, então a amplitude térmica vai ser o quê? Vai ser os dois extremos, né? Vai ser a temperatura mais baixa e a temperatura mais alta de um dia, de 24 horas.
Essa amplitude, a gente vai fazer o quê? A gente faz uma diferença dela, certo? A gente pega a temperatura máxima, pega a temperatura mínima e a gente faz ali a diferença delas e vai dar a amplitude térmica. Ou seja, a amplitude térmica é o cálculo ali da temperatura máxima menos a temperatura mínima que vai dar o valor. Que nem aqui nesse caso. Belo Horizonte. A temperatura máxima foi de 28 graus e a temperatura mínima de 13 graus. Qual que foi a amplitude térmica? 15 graus. Por quê? Porque nós tivemos a máxima do dia de 28 graus e a mínima do dia de 13 graus. Quantos graus aumentou ali da mínima para a máxima? 15 graus, né? Que nem a gente tem a representação ali. Então, a amplitude térmica é isso, é a diferença da temperatura, da maior temperatura do dia para a menor temperatura do dia, tá? Então, a gente tem essa diferença em todos os dias a gente tem a diferença, tá? Vai cair um probleminha de amplitude térmica para vocês estarem realizando também, tá, gente? Então observem bem ali, né? Então, quanto maior ali a influência da maritimidade, será menor será a amplitude térmica. Por isso que quando a gente tem ali no litoral, a gente tem ali uma menor amplitude térmica, às vezes, tá? Devido ali à influência da maritimidade. Tá, gente? Então, nós temos essas características. Tá? Aqui a gente foi uma representação de Belo Horizonte, tá? Que teve, e na prova eu coloquei uma representação de Palotina para vocês realizarem a atividade. Tá? Amanhã eu vou falar com vocês de tempo e clima e os climogramas, tá? Queria saber, alguma dúvida até agora, até esta parte? Não? Tranquilo? Então tá bom, quero ver todo mundo tirando 100 nessa prova, hein? Vale 35, mas todo mundo vai tirar 100. Certo? Vamos caprichar. Gente, Professor, oi. caso você realmente queira muito, você pode me fazer tirar 100 colocando nota extra.